Senhor, nós te agradecemos e te agradecemos por tudo. O Senhor falou conosco através dos seus louvores. Chegou o momento do Senhor falar através da tua palavra aos nossos corações. Sim, Deus. Prepara os nossos corações. Prepara-nos, Senhor, para ouvir o que precisamos ouvir. E que, Senhor, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo falando aquilo que for necessário, primeiramente para a minha vida, Senhor, porque a sua palavra é desta forma. Hebreus 4:12 diz que a sua palavra ela é viva, que ela é eficaz, que ela é como a faca de dois gumes. Sim, Deus, é isso. Corta para lá e corta para cá, penetra, divide, dá resultado. Que assim seja nas nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Graça e paz, casa do avivamento. Amém, irmãos? Vocês estão bem? Amém? Eu creio que se você está aqui nesta noite, você é uma pessoa abençoada por Deus, amém? Que se você olhar na cadeira que está vazia ao seu lado, você vai se lembrar de um irmão que poderia estar aí, que sempre está conosco, mas hoje não está devido a uma enfermidade, devido a uma situação, devido a uma circunstância. E nós precisamos juntos, como igreja, como corpo de Cristo, nos unir e estar orando um pelos outros. Amém, queridos? Amém, amados? Por que eu tenho que permanecer? Essa foi uma pergunta que nós começamos a semana passada na ministração. Porque tenho que permanecer. Isso é a palavra que o Senhor nos levou para o ano de 2022. Daqui a pouquinho eu vou estar falando sobre ela, que está em João capítulo 15, versículo 4. Mas é preciso que, antes de tudo, essa pergunta, por que eu tenho que permanecer, ela seja explícita e ela venha a ser uma reflexão profunda nas nossas vidas todos os dias. Porque, queridos, quando em João capítulo 15, versículo 4, Jesus Cristo diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, significa que permanecer é um ato espontâneo. Permanecer não é permanecer em um lugar, é entender que quem está em você, é quem habita em você, quem mora em você e quem está o tempo todo com você. Você entende? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. E Jesus Cristo continua falando que nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Somente vamos frutificar, somente nós vamos permanecer na videira, somente nós vamos ganhar vidas permanecendo firmes com entendimento, submissão e obediência. E Jesus continua também nos avisando, nos alertando, vocês não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu, você, todos nós, fora da videira verdadeira, ou seja, fora de Jesus Cristo, não podemos dar frutos, não podemos ganhar vidas. Provérbios capítulo 11, versículo 30 diz que o fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas, conquista vidas, é sábio. Então Provérbios está nos dizendo que nós temos que conquistar, nós temos que ganhar vidas. E diz que o fruto da retidão, peraí, que fruto que é esse que sai da retidão? O que é retidão? Retidão é a qualidade de quem possui senso de integridade, senso de
justiça. Retidão é a pessoa de caráter íntegro, quem se comporta a favor da razão, da lei e do dever. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 5, versículo 32 diz: aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Logo a seguir, em Gênesis capítulo 6, 8, diz: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E no versículo seguinte, o 9, diz: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, e ele andava com Deus. Então nós vemos três qualidades na vida de Noé. Ele era um homem justo, ele era um homem íntegro, e ele era um homem que andava com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 22 diz: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. E novamente em Gênesis capítulo 7, versículo 5 diz: e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. E novamente em Gênesis capítulo 7, versículo 16, diz: os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Então o que nós podemos ver? Que Noé, ele não inventou nada. Noé não teve nenhuma lampejo de sabedoria, a não ser fazer estritamente aquilo que Deus tinha lhe ordenado, o que Deus lhe tinha mostrado, o que Deus tinha falado com ele. Por que Deus mandou e Noé obedeceu? Porque ele era um homem que andava com Deus. E aquele que anda com Deus e permanece em Deus, não tem dúvida nenhuma quando é Deus quem fala, quando é Deus quem manda. Amém, queridos? Claro essa parte? Amém? E nós vamos ver que em Gênesis capítulo 6 e 7 diz: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Versículo 7, Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca. Então nós vemos que Noé e a sua esposa, 2, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, mais 3, 5, mais as suas mulheres, mais 3 mulheres, 8 pessoas que foram o resultado de Noé ter ouvido a voz de Deus, obedecido à voz de Deus, irrestritamente, sem questionar nada, sem colocar, sem pôr nada, porque nós vemos lá em Apocalipse capítulo 22, praticamente no último versículo da Bíblia, que diz que ai daquele que colocar uma vírgula ou tirar uma vírgula. Compreende isso, irmãos? Então, o que a palavra nos diz que nós temos que realmente fazer, estritamente com aquilo que o Senhor nos manda fazer. Porque quando nós fazemos de acordo com o que Deus nos manda, e Deus, querido, Ele não fala algo para você pela metade. Deus não manda você fazer alguma coisa sem Ele te dar uma direção. Nós vemos isso na Bíblia. Com Noé, quando Ele fala para Noé, construa uma arca porque vai chover. Ele deu um modelo, o jeito, a forma e a maneira que era para ser feita. Façam assim, assim, assim. E a palavra, eu acabei de ler para vocês que Noé fez tudo conforme Deus ordenou. Então, amado, isso é um princípio para a nossa vida. Se nós fizermos tudo de acordo com o que Deus manda para a nossa vida, não tem como dar errado. Compreende? E fiquem tranquilos que o último detalhe, quem faz é Deus. Porque Noé construiu toda a arca, colocou todos os animais no momento em que ia chover, quando estava tudo pronto.
o último ato na arca, quem fez foi Deus. Deus fechou a porta pelo lado de fora. Vocês compreendem? Por que isso? Porque Noé passa 100 anos, né, segundo os estudiosos, mais ou menos 100 anos, construindo a arca e avisando o povo, permanecendo em Deus, naquilo que Deus falou para ele, dizendo: olha gente, vai chover, olha gente, vai chover, olha gente, vai chover. Ele permaneceu firme naquilo que Deus falou. E com certeza, né, todos, né, não ouviram. Então Deus tomando o cuidado, porque Deus saberia, e é isso que ocorre conosco, todos nós. Por mais duro que você seja, por mais em situações que você se encontre, quando você vê uma pessoa, ou um ente querido não precisa nem falar, um filho nosso, né, um parente nosso, um amigo nosso, isso não precisa nem falar. Mas mesmo que seja um desconhecido, que esteja numa situação difícil, você vai procurar ajudá-lo. E não seria diferente, né, com Noé. Vocês imaginam as águas começando a subir? Vocês imaginam a gritaria, o desespero daquele povo? Porque, queridos, foi assim, caiu água de cima e as fontes que estavam subterrâneas também emergiram. Então foi algo que, assim, o volume de água foi uma coisa assustadora. Então você imagina a gritaria daquele povo desesperado, vendo a arca, vendo que ali estaria uma solução para poderem salvar as suas vidas. Qual seria a atitude de Noé? Abrir a porta. Deixar entrar seu tio, deixar sua tia, que, né, aquele amigo mais chegado. Mas o plano de Deus não era esse. O plano de Deus era que Noé, que andava com ele, que era justo, que era íntegro, salvasse tão somente a sua família. Compreende isso, irmãos? Amém, queridos? Amém, irmãos? Claro até aqui? Amém? Agora, olhem bem, prestem muita atenção. Porque Deus, Ele continua chamando, Ele continua levantando, Ele continua olhando para a terra, para esta geração, escolhendo Noés que sejam justos, que sejam íntegros e que andem com Ele. Obedeçam, se submetam à sua palavra, à sua vontade. Que não estejam tão ansiosos como o pastor Edivando ministrou ontem. Quem esteve aqui, né, ouviu, foi algo muito sobrenatural. Sabe, de que você busca tantas vezes uma palavra para algo específico. E essa ansiedade te tira do que é o mais importante. É daquilo que Deus já tem para a sua vida. Assistam, o pastor Edivando foi muito usado por Deus ontem. Trouxe uma paz muito grande no meu interior. Porque quer queira, quer não, irmãos, nessa loucura que nós estamos vivendo desses dias, porque não é, gente, é uma avalanche de situações. É uma avalanche de coisas acontecendo. É uma avalanche de notícias, né, de amigos nossos, de pessoas queridas nossas, sendo literalmente abatidos por essas situações que estão ocorrendo. Isso, quer queira, quer não, gera dentro de nós uma ansiedade, né, uma angústia. E é muito interessante que o rio, né, a revelação que Deus deu ontem para o pastor Edivando. Aí fica para vocês, entram lá no canal do YouTube e assistam, né? Então, que nós temos que aguardar em Deus, permanecer em Deus, porque Deus vai falar conosco da mesma forma que Ele falou com Noé. O que Deus falou com Noé? Construa uma arca, porque vai chover. Uai, que isso? Nunca tinha chovido na terra. Que é interessante a gente atentar a essa peculiaridade, né, irmãos? Então nós precisamos entender por que Deus está com os seus olhos, com a sua atenção voltada para a terra, neste exato momento, sobre esta geração. Sabe por quê, irmãos? É para que neste tempo, é para que nesta época, possamos nos preparar,
e preparar o maior número de pessoas para a nova Jerusalém. Entende isso, irmãos? Daqui a pouco vocês vão entender. Olha que interessante, né? Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 e 2 diz: então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Então, se você linkar, né, aqui, Apocalipse capítulo 21, versículo 1, com a Gênesis capítulo 1, que diz: Deus criou novos céus e nova terra. Então você vai ver aqui em Apocalipse capítulo 21, se cumprindo a promessa que o Senhor fez, né, após o dilúvio, dizendo que da forma em que ele fez daquele momento, né, de destruir a terra pelo dilúvio, pela água, ele não faria mais. Então, queridos, não se iludam. A terra que nós vivemos hoje, os céus que nós estamos vendo hoje, serão todos destruídos. Porque está aqui em Apocalipse capítulo 21. Amém, queridos? Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Então, qual é a minha função? Qual é a sua função? Qual é a função de todos nós nesse tempo de agora de Deus? É permanecermos para preparar a noiva. E quem é a noiva, irmãos? Nós precisamos entender isso também. O livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, eu dividi em 3 etapas para poder ler eles, e nós vamos ler eles. Do capítulo 5, do versículo 22 a 24, ele diz especificamente as mulheres. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim, como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeita a seus maridos. Efésios capítulo 25, capítulo 5, do versículo 25 ao 27 diz, aí sim agora especificamente com maridos: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para quê? Para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Efésios capítulo 5, versículo 28 e 30 diz: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Geralmente eu tenho, né, a honra, tenho o privilégio, né, e o prazer de estar ministrando a um casamento, né, esse livro, o livro de Efésios, essa parte tanto da questão dos deveres da mulher e dos deveres do homem, né, que repete depois lá em 1 Pedro, ele volta novamente a tratar nesse assunto, né? É muito interessante com a posição de cada um, quando fala sobre a questão da mulher, da sujeição, e quando fala sobre a questão do marido, né, de amar. Porque quando nós pegamos peculiarmente cada um de nós vemos o que é mais difícil para o homem: ser submisso ou amar? E o que é mais difícil para a mulher? Ser submissa ou amar? Né? Então Deus conhece e sonda o nosso interior, como diz o Salmo 139. Então ele trata especificamente aqui em Efésios no calcanhar de Aquiles de cada um de nós, das mulheres, quanto à questão do amor, da submissão.
E quando nós falamos em submissão, é muito interessante, até nos casamentos nós deixamos isso muito claro, não é a questão de você estar do homem, e você estar debaixo do homem, muito pelo contrário. Você está debaixo da sola do homem, muito pelo contrário. Quando Deus faz o homem, Ele tira da costela, e Ele faz uma auxiliadora. Ele faz para o homem uma ajudadora. Então este é o papel da mulher no casamento. A mulher ela é uma auxiliadora, a mulher é uma ajudadora, a mulher era uma edificadora do lar. Como Provérbios capítulo 14 fala, que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a mulher tola a destrói com as suas próprias mãos. Então, o que fala muito claro também, é que cada um numa família, numa casa, tem um papel específico e detalhado dentro do plano de Deus para com a família. Amém, queridos, quanto a isso? Então, o homem, por que fala para que o homem tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja? Porque a mulher não tem problema nenhum em amar. Compreende isso? A mulher, ela tem o dom de gerar filhos. A mulher, ela tem o cordão umbilical ligado ao filho até o final da vida. E nós, homens, do nosso jeito, da nossa forma, nós temos uma dificuldade maior até no nosso relacionamento com os próprios filhos. Óbvio que vai se passando o tempo, vai se passando a geração, as gerações, e as coisas vão mudando. Por exemplo, eu comentava outro dia, eu com o meu pai. Papai era um militar, nunca meu pai deu um beijo em mim. Qual foi a consequência natural? Quando os meus filhos dão um beijo em mim, hoje não, já até, graças a Deus já estou mais sarado, mas no início eu ficava meio assim, um abraço, porque eu não fui criado desta forma. Em contrapartida, nós vemos a geração de hoje, dos filhos, das filhas, serem muito amorosos, isso, glória a Deus, aleluia, amém, queridos? Estar sempre agarrados com seus pais, sempre companheiros dos seus pais, confidentes dos seus pais, E é isso que nós, como pais, como mães, como progenitores e protetores da nossa família, esse é o papel em relação aos nossos filhos. Nós temos que realmente protegê-los. O que se você não ensina para o seu filho na sua casa, sabe onde ele vai aprender da forma errada? No mundo. Então é o seu papel, mamãe, quando a sua filha está chegando na puberdade, sentar com ela e explicar. É seu papai também? É seu papel também, papai? Sentar com o seu filho e explicar para ele. Entende? Compreende isso, irmãos? Porque se você não fala, alguém vai falar. E vai falar de uma forma não na ótica, na visão da palavra do Senhor. Vai falar, por exemplo, antes, se fosse falar para mim, se fosse por mim, para falar e dar conselho a respeito dos meus filhos de algumas coisas do mundo, eu teria, há 29 anos atrás, a visão do mundo que eu vivia. E da forma que eu vivia. Hoje não, hoje eu tenho de uma forma totalmente diferenciada, porque eu tenho a visão do que é na palavra do Senhor. E o que a palavra do Senhor diz, amém, queridos? Amém? Só um adendo quanto a essa questão, Porque olha que o versículo 30 diz, estou em Efésios, capítulo 5, versículo 30. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32, diz assim: por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Prestem muita atenção na comparação que o apóstolo Paulo faz nessa carta à igreja de Éfeso, ou seja, especificamente aos habitantes, os irmãos nossos em Efésios. Olha que interessante a comparação que ele faz. Tudo isso que nós lemos, amém, queridos? Vamos só retomar. Tudo isso que nós lemos do capítulo 5, do versículo 22, até exatamente agora no versículo 31, olha a comparação que ele faz. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém,
a Cristo e a igreja. Então ele traz a comparação do relacionamento de mulher com marido, de marido com mulher. Amém, queridos? Para mostrar como é e como tem que ser o relacionamento da igreja com ele. Claro? Amém? Amém, querido? E aí fica muito claro para mim e para você, olha, Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Nós vimos isso. A igreja, o que é? A igreja é o corpo de Jesus Cristo. E eu, e você, nós, e o que nós somos? Nós somos o membro deste corpo, os membros desta igreja. Nós somos a noiva de Cristo. Amém, queridos? Claro. Então é por isso que eu e você, nós precisamos a cada dia permanecer na videira verdadeira, ter as suas verdades, os seus fundamentos sendo revelados ao nosso espírito, para que cada dia mais e cada vez mais nós possamos nos firmarmos na verdade e permanecermos nessa verdade. Porque quando nós fazemos isso, João capítulo 8, versículo 31 e 32 diz, e os que creram no Jesus permaneceram e se tornaram os seus discípulos. Qual foi o resultado deles se tornarem seus discípulos? Qual é o resultado deles permanecerem em Cristo? Versículo 8, João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês compreendem, meu irmão? Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. João 15, 4. Então essa permanência minha nele gera um resultado. E qual é o resultado? De uma libertação contínua. Você não é liberto. Por exemplo, eu tenho 29 anos, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 29 anos, 5 meses, hoje é dia 16. 16 mais 25 dias. Então eu estou com Jesus há 29 anos, 5 meses e 25 dias. Essa é a minha idade espiritual, amém, irmãos? Eu não sei qual é o dia, quanto tempo que você está com o Senhor. Talvez você tenha 20 anos. Talvez você tenha 5 anos. Talvez você tenha 1 ano. Talvez você não tenha nem 1 ano. Talvez você precise nascer hoje, agora. O que é nascer de novo? Né? Em João capítulo 3, no versículo 1, nós vemos a conversa, o diálogo, o embate. Né? É muito interessante, eu gosto de quando você lê a palavra do Senhor, onde você vê essas situações ocorrendo, principalmente quando os religiosos, os conhecedores da palavra, os escribas, né, pegavam Jesus e questionavam Jesus, no caso de Nicodemos, que a palavra diz que ele era um perito da lei, era um profundo conhecedor da lei. Então Nicodemos, quando chega diante de Jesus, diz para ele: como é isso? Como é isso? Eu sou velho. Que história que é essa de nascer de novo? Mas é preciso nascer de novo. Você entende, irmãos? Eu falei para vocês a minha idade espiritual quando eu nasci de novo. Eu nasci de novo no dia 26 de julho de 1992. Esse foi o meu nascimento espiritual. O meu nascimento natural foi 3 de julho de 1955. Então, quando eu nasci 3 de julho de 1955, foi da mesma forma que eu nasci dia 26 de julho de 1992. Ou seja, eu era um bebê natural em 3 de julho de 1955 e também era um bebê espiritual em 26 de julho de 1992. Vocês compreendem isso, irmãos? É necessário nascer de novo. Porque aquilo que nasce da carne
é carne, mas aquilo que é nascido do Espírito é Espírito, irmãos. Então é isso que você e eu precisamos entender, esse nascimento de novo. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, e o que nós somos? Novas criaturas. Amém, queridos? E aí sim, Romanos 8, capítulo 1 diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Então aquele tempo que eu vivi na ignorância, aquele tempo que você viveu na ignorância, até o momento em que você entrega a sua vida ao Senhor, em que você confessa ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, a partir daí, zera tudo, irmãos, e começa tudo novamente. Só que aí tem um detalhe: você nasce de novo, você é um bebê espiritual. Então é necessário que alguém pegue você pela mão, ou no colo, né? Bebê não dá para pegar na mão, tem que pegar no colo primeiramente, né? O primeiro aninho, o segundo aninho, né? Alimentar espiritualmente. Paulo fala muito claro sobre isso, do leitinho espiritual. Hebreus capítulo 5, 12 fala sobre isso. Que já era para 6 mestres. Mas é necessário que vos ensine novamente os princípios elementares da palavra do Senhor. Que não dá mais para dar alimento sólido, tem que ser no leitinho espiritual. Paulo também relata em Coríntios que antes eu era menino. Eu pensava como menino. Eu agia como menino. Eu falava como menino. Mas houve um crescimento. Chega um momento de maturidade, irmãos, onde Paulo fala: deixei as coisas de menino para trás. Então o evangelho, a nossa caminhada espiritual, ela é pautada por um crescimento, irmãos. E essa geração precisa entender, de uma vez por todo, que se não permanecer na videira verdadeira, se não permanecer em Jesus Cristo, não tem crescimento. E aí não conta o seu tempo, se você tem 1 ano, se você tem 10 anos, se você tem 20 anos, se você tem 30 anos, porque nós vemos, independente do tempo da pessoa que está em Cristo Jesus, não houve um crescimento espiritual, e muitas vezes, em vez de haver esse crescimento, em vez de trazer uma maturidade, traz uma religiosidade. E a religiosidade impede você de realmente entender e compreender com os olhos espirituais aquilo que Cristo tem realmente para a sua vida. Você se prende a tanto preceito, a tantas regras, a tantos conceitos, a tanto achismo, a tanto isso, a tanto aquilo. Mas fulano falou, no YouTube está dizendo aquilo, não sei o que, fulano está dizendo aquilo. Ah, mas o meu amigo falou isso, mas o que a Bíblia falou? O que você leu? Que abriu o seu entendimento? Que tirou a dúvida? Irmãos, está aqui, ó. Não fica a dúvida. A Bíblia se responde por si mesma. Buscar-me-eis e me achareis. Quando, irmãos? Quando me buscar de todo o vosso coração. Não tem outro jeito. Compreende isso, irmãos? Chegou o tempo, irmãos. Chegou o tempo. Daqui a pouco vocês vão ver como era no tempo de Noé. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Mas chegou um tempo, irmão, que nós precisamos deixar de mimimi. Chegou um tempo, irmão, que nós não podemos ficar perdendo tempo, irmãos. Nós precisamos permanecer. Retomo. Permanecer não é um lugar. Permanecer não é uma placa. Permanecer não é uma denominação. Permanecer não é uma instituição. Permanecer é uma verdade. E se você permanecer nessa verdade, algo vai acontecer com certeza na sua vida. Amém? Você crê nisso, irmãos?
Você crê nisso? Então, se Jesus Cristo é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Jesus Cristo, e nós somos os membros dessa igreja, e nós somos, membros desse corpo, nós formamos esse corpo, onde tem um cabeça que manda. Quem é que manda aqui nessa igreja, irmãos? Jesus. Ah, não é o pastor Chiquinho mais não? É Jesus, pastor. Ah, então eu estou enganado, né? Vocês começaram a entender? Irmãos, aqui tem um pastor. Eu falei domingo passado, eu sou só um mordomo. Eu estou aqui de passagem, irmãos. Daqui a pouco, se eu prover o Senhor me recolher, eu dormir no Senhor, se eu... Estou de passagem, irmãos. Mas nesse tempo que eu estou passando aqui, porque eu tenho pedido ao Senhor que cada dia mais Ele me dê discernimento, entendimento e sabedoria, para que nós possamos juntos, irmãos, permanecermos em Cristo e juntos no Senhor. Sabe, amados, nos permanecemos aonde? Lá na Nova Jerusalém. Entende? Porque quem está ligado na videira dá fruto, irmãos. Se você ler o Evangelho de João capítulo 15, versículo 1 todinho, capítulo 15 inteirinho, você vai ver, quando ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. E ele diz assim, ó, que aquele que dá fruto, o meu pai corta, para que dê mais fruto. Mas aquele que não dá fruto, sabe o que ele faz? Ele corta e lança na fogueira. Ô irmão, nós precisamos, as pedras estão clamando, irmãos. Está chegando o tempo da colheita, mas isso vai ficar para um outro tempo, amém, irmãos? Vamos lá, concluindo. A arca foi construída mais ou menos, segundo uma linha teológica, 100 anos. E aquele povo, aquela geração, via todos os dias a evolução, o crescimento, o acabamento, eles iam tomando a forma, eles ouviam que Noé, ele permanecia firme, apesar de tudo, da situação, das circunstâncias, das zombarias. Imagina, irmãos, Noé ficou louco. Não era agricultor e agora está construindo um negócio esquisito aí. E além de construir um negócio esquisito que nós nunca vimos, que ele fala que chama de arca, está dizendo que vai chover. O que é isso? Imagina esse período em que ele foi zombado. Imagina esse período em que ele foi espezinhado, humilhado. Vocês imaginam, irmãos? E nós não estamos falando, não é de um dia, de uma semana, nós estamos falando de um tempo. Sabe, queridos? Mas Noé não desistiu em nenhum momento. Ele permaneceu firme, sem questionar, em obediência. É bom marcar isso, irmãos. Em obediência àquilo que Deus falou. Ele só dizia, dava uma martelada, aqui eu estou viajando um pouquinho, amém? Pá! Prendia uma tábua, virava para o povo que estava olhando, vai chover, hein? Pá! Ei, vai chover, hein? Pá! Ei, vai chover. E o tempo foi passando. E choveu. Essa geração precisa se preparar e permanecer e continuar avisando que a nova Jerusalém vai descer do céu e que Jesus, a videira verdadeira, vai voltar. É isso que é isso que você
É isso que todos nós precisamos. Estamos aqui, nesta noite, nos preparando, ouvindo um pouco mais. Sementes estão sendo lançadas no nosso coração, conhecimento está sendo lançado sobre nós. Amém, querido? Algumas coisas que você, à luz da Bíblia, não sabia. Como ele termina dizendo que esse é um mistério profundo, Efésios capítulo 5, versículo 30, que esse é um mistério profundo. Então esse mistério profundo começou a ser revelado ao seu espírito. E o que você precisa fazer quando você sair daqui da porta para fora é começar a se preparar e começar a permanecer e começar a propagar que Jesus Cristo vai voltar. Ixi, não ouviu nenhum glória a Deus? Aleluia. Irmãos, Jesus Cristo vai voltar. Sabe, irmãos, é algo assim que você vê como eu falei, vocês nem... Por quê? Você já ouviu falar isso tantas vezes? Vai voltar nada. Você por mim, irmãos. 29 anos, 5 meses, 25 dias. Desde que eu vim para Jesus, o que eu sempre, isso que eu tenho falado com o Senhor, mas Senhor, dá uma outra palavra, Porque a gente só tem que pregar que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor vai voltar. Não tem outra palavra, não. Não tem. Se eu inventar outra palavra, irmão, está fora da Bíblia. E o que está fora da Bíblia é anátema, maldito. Compreende isso, irmãos? Então o que eu ouvi desde que eu vim para Jesus, e eu creio que você tem ouvido, é que Jesus vai voltar. E esse é o princípio fundamental para nossas vidas, irmãos. Compreende? E é isso que nós precisamos alertar, permanecer e preparar essa geração, as pessoas que estão ao nosso redor. Primeiramente, a nossa família. Quem é a sua família? Se você é casado, a sua família não é seu papai, não é a sua mamãe, não é seu tio, não é sua titia. A sua família é seu esposo, seus filhos. E aí, meus filhos, o que são? Parentela. Porque eles também constituíram famílias. E eles têm que cuidar das suas famílias. Deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. O que nós vemos aí, irmãos, infelizmente, são casamentos onde que o filho, a filha, continua dentro da casa do papai e da mamãe, não corta o cordão umbilical, e isso faz um estrago muito grande no casamento deles. Porque minha mãe fazia assim, então vai morar com a sua mãe, casar com a sua mãe. Mas meu pai faz assim, então. É dura a realidade, mas é isso, irmãos. Precisa ser cortado o cordão umbilical. Deixará pai e mãe. Você tem a sua família. Então você tem que cuidar da sua família. Eu posso até ser um pouco duro agora, irmão, mas eu preciso falar. O Espírito Santo está me incomodando, mas eu preciso falar. Muitos de nós cuidam mais da vida dos outros do que da nossa própria. Você vê mais o defeito na vida dos outros, mas não vê os da sua vida. Jesus falou sobre isso, você para de olhar o cisco no olho do seu irmão. Você se esquece da trave que está nos seus olhos. Você entende, irmãos? É fácil eu apontar um dedo. É fácil, mas é difícil eu olhar que quando eu aponto um, virou aqui 4 para mim. Então cada um de nós temos um plano, um propósito definido por Deus para as nossas vidas. Compreende? O Senhor não criou, a primeira coisa que Ele criou foi uma família. Ele criou Adão e Eva. Adão e Eva se coabitaram, tiveram relações, tiveram 2 filhos, primeiramente Caim e Abel. Numa família de 4 pessoas, o que aconteceu, irmãos? Um assassinato, um homicídio. O irmão mata outro irmão. Por quê? Deus avisou Caim. Ei, Caim, o pecado está batendo a porta.
cabe a você dominá-lo. Compreende, irmãos? Ei, se volte para dentro da sua casa. Se tem uma das coisas benéficas que toda essa pandemia que aconteceu desde 2020, né, para até agora, é que as famílias, quer queiram, quer não, tiveram que ficar juntas. E quando ficaram juntas, pegou fogo, deu atrito. Compreende, irmãos? Compreende isso? Você precisa olhar mais para sua mulher. Você precisa olhar mais para o seu marido. Você precisa ter mais tempo com seus filhos. Você precisa, ei, vem cá, ei, vem aqui. Por isso que quinta-feira, irmãos, nós estamos fazendo o Aviva o Nosso Lar. É o tempo que é algo que o Senhor vem me cobrando nesses 9 anos, e até meus filhos falaram isso. Pai, o Senhor cuida de todo mundo, mas de nós o Senhor não cuidou até hoje. Então nessas quintas-feiras, desde o ano passado para cá, eu tenho cuidado especificamente dos meus filhos. Na quinta-feira nós nos reunimos em casa, e é um momento de nós louvarmos ao Senhor, é um momento de nós orarmos ao Senhor, é um momento de nós falarmos com o Senhor, mas é um momento também de nós falarmos entre nós. Compreende, irmãos? É esse o momento que o Senhor está dando para nós agora aqui, queridos. De você se reunir com a sua família. Ah, pastor, mas o meu marido não é cristão. Filho, você é. E é muito interessante que pessoas... de quinta-feira, pastor, olha, de quinta-feira eu não posso porque eu tenho isso. Posso ser na sexta? Pode ser. Olha, pastor, de segunda a sexta, um filho faz faculdade, outro faz isso, não sei o que, a gente não consegue reunir, podemos reunir no sábado. Não tem problema, não é o dia, mas é o momento em que você se reúne com a sua família, em torno da mesa, e ali juntos, compreende? Compreende, irmãos? Você simplesmente cumpre o que Josué, no capítulo 24, versículo 15, a conclusão que ele chegou. Josué foi um conquistador, irmãos. Josué foi o auxiliar, sabe, de Moisés, que teve a honra de conduzir o povo para Canaã. Compreende, irmãos? Depois de conquistar a terra, o que aconteceu com o povo? O povo voltou novamente ao pecado, voltou novamente a cultuar outros deuses. Mas Josué, ele simplesmente falou assim, olha, vê lá, depois leia o capítulo 24 inteiro. Principalmente o versículo 15, ele fala, vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Compreende, irmãos? Este é o momento de você decidir se você e a sua casa permanece e continua servindo ao Senhor ou não. Porque Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando. Amém, queridos? Então, Noé, durante 100 anos, o povo viu construindo a arca, tomando forma. Agora, a Nova Jerusalém, irmãos, ninguém vê. Ninguém vê. Você só vai ver no dia que Jesus Cristo estiver voltando, irmãos. E sabe o que vai acontecer? Você pode ver e não habitar lá. Porque a Nova Jerusalém, queridos, é pela fé. Felizes aqueles que não viram, mas creram. Amém, irmãos? Amém? É o permanecer, é viver e ver pela fé, irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39 diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Compreende? O meu justo viverá pela fé. Irmão, a minha vida, a sua vida, a nossa vida é pela fé. Quer saber o que é fé? Definição? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Leiam lá. Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé.
Você quer ter um espelho, um modelo, um referencial de como viver na fé? Ali, o autor de Hebreus nos traz uma galeria de pessoas que viveram pela fé. Inclusive Noé é ali também mencionado. Mas depois leiam em casa. Amém, queridos? Mas olha que interessante. Isso, o versículo Hebreus 10, 38 diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Mas olha o capítulo 10, versículo 39. Não somos... Dá glória a Deus aí, irmão. Não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. É isso que eu e você somos, irmãos. E é isso que eu e você precisamos ser. Mas para nós sermos aqueles que não retrocedem, aqueles que creem e aqueles que são salvos, é necessário que nós permanecemos na videira. E na videira verdadeira, irmãos. Você entende isso? Porque o que me espera, querido, aquele povo que viveu 430 anos no Egito como escravo, ao sair de lá, peregrinaram durante 40 anos no deserto, para alcançar a nova Canaã, e chegaram sim na nova Canaã. Compreende? Pela sua persistência. Compreende, irmãos? Nós temos uma nova Jerusalém nos aguardando, irmãos. Estamos escravos aqui neste mundo ainda, mas tem algo que nos espera, e para isso nós precisamos estar preparados. Amém? Porque não é qualquer um que vai entrar, não é de qualquer forma que vai se entrar nessa nova Jerusalém. Leiam lá, Apocalipse 22. Ficarão de fora os feiticeiros, os mentirosos, os idólatras. Vai lá, tem uma relação dos que vão ficar de fora. Aqueles que Gálatas capítulo 5, versículo 19, fala que são os frutos da carne. Você precisa entender o que a sua carne está gerando. Mas você precisa entender também o que o seu espírito está produzindo de fruto. Gálatas 5, 22. Amém, irmãos? Nós não somos dos que retrocedem. Nós estamos sempre firmes, independendo da situação, independendo da circunstância, independente do que falam, do que dizem. Nós caminhamos firmes para a nova Jerusalém. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha que interessante. Em Juízes, capítulo 21, versículo 25 diz: naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Eu não me lembro se foi segunda, terça ou quarta, mas um desses dias o Senhor, eu lendo, né, que eu faço a leitura na Bíblia e faço também uma leitura no meu aplicativo. Né? Eu tenho um aplicativo da Bíblia no celular que eu faço também uma leitura diária. E num desses dias apareceu Juízes capítulo 25, capítulo 21, versículo 25, e eu postei, né, dizendo que ainda bem que era naquela época, né? Porque nessa época de hoje é diferente. Mas é muito interessante que quando eu postei isso, a partir daí, meu irmão, meu espírito começou a remexer dentro de mim. Eu comecei a ficar muito incomodado, e aí foi que mudou a mensagem desta noite. Sabe, queridos? Porque não tem nada de diferente, não. Olha aqui, ó, Mateus capítulo 24, versículos 36 a 39 diz, ó, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Ninguém sabe, só Deus sabe. E olha o versículo 37, estou em Mateus capítulo 24, agora versículo 37. Como nos dias de Noé, assim também será, ou está dizendo no futuro, na vinda do Filho do Homem. Então o que ele está sinalizando? A vinda de Jesus. Compreende, irmãos? E ele continua dizendo assim, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca.
Muita atenção, irmãos, olha o versículo seguinte, olha que perigo, irmão, olha, atenção, por favor, irmão, atenção. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá, ou seja, novamente ele está levando para o futuro, na vinda do Filho do Homem. Quem é na Bíblia que nós conhecemos que é chamado como o Filho do Homem? Quem é? Jesus Cristo. Então será assim, irmãos, como nos dias de Noé. Você vai estar aí no oba-oba, ou não. Ai, essa Covid, agora é o Omicron, amanhã é o Omicron, amanhã ela. Hoje é a HN5, amanhã é a HN10, aí amanhã, agora como é que chama aquela, agora como é que chama, Harabacheia, como é que é o nome que fala, que é a síndrome do século, que é a, síndrome de, não é burnout, é isso? Burnout, né? Que é ou numa linguagem simples, depressão. Que é estresse. Até cachorro está estressado agora, gente. Nunca vi um negócio desse. Outro dia eu levei meu cachorrinho porque levei, né, que estava estressado. Eu falei, filho. Não, gente. Nada contra a associação de animais, amém? Deixa eu me prevenir aqui, mas, gente. Como nos dias de Noé. Comendo, bebendo, dando-se em casamento, para lá, para cá. Não se apercebendo, não estando atento aos sinais continuamente que estão vindo, irmãos. Viu? O Senhor tem sinalizado, o Senhor tem mostrado, o Senhor tem falado. E retomam novamente aquilo que o pastor Edivando falou isso, porque isso gerou no meu coração, falei isso para vocês, uma paz, uma tranquilidade, tirou um estado que eu estava de ansiedade, ansioso por algumas coisas, e hoje não, eu sei que no momento certo, no tempo de Deus, na vontade de Deus, vai acontecer, porque Deus está no controle de tudo, amém, irmãos? Eu preciso só permanecer. Falei a semana passada e termino desse jeito. No primeiro ano que eu estava aqui, ajoelhado do outro lado, o Senhor falou muito claro ao meu espírito, ao meu coração. Você chegou. Oh, Pai, cheguei, que legal. Então, eu tenho isso muito forte, irmãos, sabe? Eu falo e repito, né? Eu estou pronto, mas eu sei que o Senhor vai me acrescentar muito mais anos, para que eu possa continuar fazendo a obra dele, para que eu continue sendo, sabe, levando essa palavra de alerta, sabe, queridos, que eu possa ser, né, essa voz profética, sabe, querido, João Batista, ele quando perguntaram, você vê o que João Batista, quem é João Batista? Ele é uma voz. Ele era a voz que clamava no deserto. Você entende, irmãos? E eu sei que o Senhor continua levantando pessoas que tenham voz para que clame nesse deserto, nos dias de Noé, que continue falando. Gente, olha, Jesus está voltando. Para com isso. Deixa disso. Leia a palavra. Jejue. Adore ao Senhor. Seja um dizimista fiel. Seja um ofertante fiel. Seja um assíduo frequentador da casa do Senhor. Busque ao Senhor enquanto possa achá-lo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Compreende? Tenha uma vida em santidade. Tenha uma busca constante, não seja alternada. Hoje eu estou, amanhã eu não estou, amanhã eu quero, hoje eu não quero. E vai indo nessa vida, nessa gangorra espiritual.
Se firme na rocha de uma vez por todas, irmãos. Deixa Deus completar a boa obra que Ele tem para com a sua vida. E o que Ele tem, irmãos? Olha, é algo que o Espírito Santo me revelou semana passada. Se ele vai permitir, eu creio. Quando nós falamos em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 1 fala sobre a questão de nós oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo e santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Mas no versículo 2 ele fala algo que me trouxe algo muito interessante para a minha vida, irmãos, que é isso que estava acontecendo. Que diz assim, olha, para que não se amoldeiem nem as coisas desse mundo, para que possais experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Sabe o que gerou no meu espírito, irmãos? Que eu nunca vivi. Eu nunca vivi a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu só fiquei na esfera, no nível de experimentar. Experimentei, ai que legal, mas não permaneci. Experimentar, você experimenta. Gostou? Agora permaneça. Compreende isso que o Senhor falou ao meu coração, irmãos? Eu quero encerrar falando isso ao coração de vocês. Experimentou? Você entendeu o tempo que você vive hoje? Não é diferente. Como está em Juízes capítulo 21, versículo 25. Não é como no tempo dos reis, que cada um fazia como queria, do seu jeito, da sua forma. Não é diferente do tempo de Noé. Isso que me... Falei, uau! E nos dias de hoje? É cada um para si. Né? E não é Deus para todos, não. Nós vivemos uma geração totalmente egoísta, egocêntrica. Só quer saber do eu. Se eu estou bem, vocês podem ver, está amarrado em nome de Jesus que eu vou dizer, amém, irmãos? Mas se tiver 50 crianças aqui, ó, daqui a pouco você escuta um grito. A mãe automaticamente identifica que é o filho dela e sai correndo. As outras mães olham, não é meu filho mesmo? É duro, mas é a realidade que nós vivemos nos dias de hoje. Por que eu tenho que permanecer? Essa é a pergunta que você precisa responder. Por que eu tenho que permanecer? Se como eu li no início, o Evangelho de João capítulo 15, versículo 4, diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Por que eu tenho que permanecer? Eu tenho que permanecer porque eu tenho absoluta convicção gerada pela fé que Jesus está voltando. E que se Jesus está voltando, eu tenho que permanecer atento. Eu tenho que ser como Noé, justo, íntegro e andar com Deus. Eu tenho que não só andar com Deus, mas eu tenho que obedecer a Deus. Eu não tenho que somente obedecer a Deus, mas eu tenho que me submeter a Deus. Eu tenho que permanecer andando, obedecendo e sendo submisso em todo momento, em toda situação e em toda circunstância. Não importa o que esteja acontecendo. O que importa, o que eu quero é Deus. Amém, queridos? Amém? Vamos ficar em pé? Vamos terminar? Olha aí, ó, pessoal com muito carinho, sempre, né? Terminaram, fizeram ali um café, um chazinho, né? Uma bolachinha para vocês. Não vão correndo não, ainda tem tempo. Amém, queridos? Amém? Você vai olhar aí novamente da forma que eu comecei e eu quero terminar.
Você vai ver uma cadeira vazia. O Senhor vai trazer alguém na sua mente, para que você possa orar por ela no decorrer dessa semana. Amém? Por exemplo, os nossos pastores, Alexandre e Cléo, estão de cama, com essa gripe. A minha filha Jamile também está de cama, na gripe. Esse é o pessoal que eu sei, amém? Que falaram para mim. Mas a gente sabe que outras pessoas também estão acometidas dessas enfermidades. Então cabe a nós sermos intercessores e estarmos orando um pelos outros. Amém? Amém, queridos? Wagner e a Rosa também estão gripados. São curados em nome de Jesus, todos eles. Amém? Nós liberamos uma palavra de cura. Né? O diácono Sérgio também, né, deu a notícia, né, de que a sua filha Camila, que está lá em Foz do Iguaçu, né, acabou-se também de ser diagnosticada com Covid. Né? Então coloque ela em oração também. Né? Eu creio, né, que está vacinada, enfim, né? Mas a gente tem que estar com precauções. Amém, amém, amados? Amém, queridos? Foi bom, viu? Foi muito bom servir a mesa do Senhor junto com vocês. Que nós todos possamos ter um final de noite na presença do Senhor e permanecer. Não só o final desta noite, permanecer a semana, permanecer durante o ano de 2022 na videira verdadeira. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.